Senhor Jesus, somos infinitamente gratos a vós pelo advento do Consolador prometido, quando vós, premunindo a deturpação que sofreria a vossa doutrina e os enxertos feitos pelos interesses do homem no mundo, disse que enviaria após vós um outro Consolador, que restabeleceria tudo o que vós dissestes e acrescentaria outros ensinamentos. E esse Consolador que está configurado na doutrina espírita. Sem ele não há doutrina, e sem vós, Jesus, não há o Espiritismo. Por isso, vós que sois o preposto de Deus, o intérprete de Deus, absolutamente fidelizado à consciência divina, nós hoje, ao encerrarmos esse bloco, só temos um sentimento de gratidão, de amor, de devoção, de adoração a vós, mas sobretudo ao nosso Pai comum que é Deus, agradecendo pela vida, pela saúde, pelo status de aprender e poder se modificar para o bem e para a felicidade. Assim, Jesus, em vosso nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, evocando aqui todos os espíritos superiores que trabalharam pela divulgação e pela criação e pela elaboração da doutrina, evocando o professor Kardec, que foi o seu grande mestre encarnado, nós, em vosso nome e em nome de Deus, damos com muita alegria início à nossa aula nessa segunda-feira de maio, a última, que é o dia 28 de maio do ano 2012. Que Deus, pois, nos abençoe e, mais uma vez, em nome de Jesus e de Deus, estão abertos os nossos trabalhos. Graças a Deus. Bem, o meu cordial boa noite para todos vocês. É sempre uma alegria estarmos juntos, né? É um momento de confraternização, de amor comum, de solidariedade. E hoje nós estamos fazendo o último bloco desses 3 conceitos, que foi um desenvolvimento do Livro dos Espíritos. Então, hoje é o 3º conceito, que é o advento do Consolador. Para aqueles que estão chegando hoje, nós fizemos uma apostila que ainda vai se tornar em livro, né? Mas a apostila da aula passada, ela era um triângulo, e esse triângulo eram os 3 conceitos fundamentais da doutrina espírita. Porque isso não é dado, pessoal. Isso ninguém dá. Ninguém sabe ou ninguém conhece. Ou os que sabem não conseguem dar. Enfim, o primeiro conceito na criação e na elaboração da doutrina espírita está no Prolegômenos, que é a introdução do Livro dos Espíritos, o prefácio do Livro dos Espíritos. E os espíritos superiores que são responsáveis pela transmissão desses ensinamentos, eles dizem simplesmente para Allan Kardec: cria ou segue
uma filosofia racional, segue uma filosofia racional, isenta de preconceitos, de espírito, de sistema. Tradução, o que é que os espíritos queriam dizer nessa filosofia racional, sem qualquer tipo de preconceito de uma escola filosófica ou de uma religião. Ele queria dizer que Allan Kardec tinha que estruturar isso e seguir dentro da lógica, dentro da inteligência, dentro do equilíbrio. Então, o Espiritismo, naquele momento, acenado pelos espíritos superiores, excluía ser uma escola filosófica, como havia escolas de Aristóteles, de Sócrates, Platão, cada um com seu líder, com seus princípios, e excluía ser uma religião, cada uma com sua teologia própria, seus dogmas, seus artigos de fé, seus sacramentos, enfim, toda a sua estrutura. Então o Espiritismo não se propôs nem ser uma religião, nem ser uma filosofia. Porque a filosofia do Espiritismo está lá no Livro dos Espíritos, logo no frontispício, é filosofia espiritualista. Ele não diz que é filosofia espírita, é espiritualista, ele está dentro do espiritualismo. Então esse foi o primeiro conceito que marcou muito bem um bloco de aulas. Amilcar, tem que ligar o refrigerado que vai esquentar aqui. O segundo conceito foi um conceito em que Allan Kardec, já após 11 anos de trabalho na doutrina espírita, após ter publicado em 1857 o Livro dos Espíritos, ele em 1868, ou seja, 11 anos após, já muito bem experiente em relação às dificuldades dos alunos, as tendências que os alunos procuravam, ou que os leitores, ou que os espíritas correntes, ele disse que a incompreensão da doutrina espírita, sem o seu lado científico, porque ele é uma ciência de observação, é um método experimental, sem esse lado científico, sem essa metodologia, constituía o que ele chama literalmente o nó da questão. Então ele mostrou que para nós compreendermos a doutrina, nós temos que considerá-la ela como uma revelação divina, tal como Moisés e Jesus, na medida que ela se debruça sobre o aparecimento dos fenômenos e constrói toda uma série de fatos inéditos na história da humanidade, e também orienta, através dos méritos de Allan Kardec, sobre novos conceitos, que são os conceitos da doutrina espírita, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito. Ela vai modulando e, ao mesmo tempo, também ela é uma revelação científica, que é obra do homem, no caso do Allan Kardec. Então, foi o segundo conceito. Ela tem dupla característica, científica ou divina e científica. E as pessoas não sabem isso. Elas não entendem que tem que estruturar isso dentro de uma linha lógica, dentro de um método de observação experimental, como Allan Kardec estruturou para poder dar a publicação à sua obra. E o terceiro conceito é justamente o advento da doutrina espírita. Ela já vem assinalada pelo professor, por Jesus, já 2000 anos antes, quase, do Espiritismo surgir. Então, essa é o terceiro conceito. E aqui está o finalismo da doutrina espírita. Porque a gente vai no centro espírita, diz, o que a gente vai fazer no centro espírita, né? Vai falar com o espírito, tomar passe, beber água fluidificada, tentar pegar uma mensagem psicografada, escutar uma vidência, né? São coisas do dia a dia, ouvir uns fenômenos de materialização, fenômenos inteligentes, mas as pessoas não entendem
que o Centro Espírita é uma escola de aprendizado, para que nós, mediante esse aprendizado, façamos o rumo tracemos um rumo, uma rota para chegar em Jesus. Muitos nem entendem que Jesus está inserido dentro da doutrina espírita. Estão preocupados em estudar o livro dos Espíritos. É verdade, temos que estudar. E acho que decorando as 1019 perguntas essas coisas não se estudam também assim, 10 perguntas por dia. Não adianta. Se estudar uma e entender, tá bom. Se não entender, é melhor não estudar, esperar. Porque aí ainda tem dificuldade. Então, essas coisas não são assim, elas são conceituais, são subjetivas, são difíceis de serem incorporadas. Elas não se contam, não, como uma escola comum. Então, hoje nós falamos justamente nesse grande evento, que é o terceiro evento lá da apostila da semana passada, que é a vinda, né? O surgimento, advento, é surgimento do Consolador. Então vamos estudar isso com calma, para vocês irem absorvendo esses conceitos. Preliminares do advento do Consolador, quer dizer, as coisas que aconteciam antes do Consolador propriamente ser dito. Vamos voltar ao meio ambiente de Jesus naquela época, né? Ele junto dos apóstolos, na descrição de João, porque de todos os evangelhos, o evangelho de João é o mais antigo, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são mais ou menos iguais e sintéticos nos seus textos, por isso são chamados evangelhos sinópticos, esses 3 primeiros. Mas o de João não é sinóptico, o de João é altamente metafísico, simbólico dentro do simbolismo de Jesus. Então vamos voltar àquela época e vamos ver o seguinte: o Evangelho de João é série de versículos que se destinam a provar ser Jesus o Messias. Então o objeto dele é mostrar que Jesus é o Messias, ungido, Christos, em grego. O Filho escolhido por Deus para acelerar o progresso espiritual da humanidade com a revelação de caráter divino. Então Jesus é o Filho de Deus que vai acelerar o progresso moral da humanidade. João escreveu o Evangelho no fim do 1º século, quer dizer, por volta já quase do ano 100, que se fosse 80, 70, e que era substancialmente a incorporação das verdades mais profundas que ele aprendera na convivência do dia a dia com Jesus. De todos os apóstolos, o que Jesus mais se ligou propriamente foi João, que era um garoto perto de Pedro, era um menino de 15 anos, quando Pedro já estava na liderança do colégio apostólico, de uma certa forma. Muito bem. De todos os apóstolos, ele, o mais jovem, pertencia ao círculo íntimo de Jesus, estava muito junto com Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. Tiago e João eram 2 filhos de Zebedeu, e Pedro, o mais velho. Juntamente com os 2, testemunharam a transfiguração no Monte Tabor, que Jesus se transfigura, não é? E também materializa de um lado de Jesus Elias e de outro Moisés. Lembram disso? Essa cena? Ele, o olho, a fisionomia dele irradia a luz, né? Enfim, é um episódio muito importante, transfiguração e materialização. E agonia no jardim de Getsemane. Foi no Getsemane, quando ele estava sendo preso, né, pelos policiais do templo, do grande templo. Foi ele que, enquanto os outros discípulos fugiam, porque todos fugiram, acompanhou o Senhor ao julgamento, João 18,15. E o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem de Jesus ao expirar. De todos os apóstolos, só João ficou ao pé da cruz. Todos fugiram com medo de serem
presos. Então, eis aqui o texto desse momento final, agônico, de Jesus. Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quer dizer, ele mostrava que a relação entre João e Maria era uma relação filial e maternal. É isso que Jesus colocou. Daí a proximidade de João. O Evangelho de João procura atender à solicitação dos cristãos, ainda naquela época, jamais evoluídos, em busca de ensinamentos de teor altamente espiritualizado, mais que estavam nos sinóticos, na medida que os anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, eram tipicamente missionários, doutrinários. Nós dizemos que Mateus é um evangelho para os judeus, Marcos é um evangelho, o texto, para os romanos, e Lucas um evangelho para os gregos. Está claro isso? O discurso dele vai atender uma cultura. Aqui em Mateus atende a cultura judaica, a cultura romana em Marcos, em Lucas a cultura helênica, grega. Muito bem, esse é o momento que as coisas começam a se movimentar. O segundo momento é a insegurança e a inquietude dos apóstolos, percebendo que Jesus vai ter que se separar deles. Os apóstolos murmuravam preocupados que estavam com o futuro destino de Jesus. E aí, o estado de abandono que se encontrariam. Então, eles estão inseguros. O que vai acontecer conosco quando o mestre se for, né? Bom, aí alguns diálogos em João 14. Primeiro, Jesus responde, ou respondendo, sobre o eventual estado de abandono que ficarão os expostos, os apóstolos. Aí diz para os apóstolos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Aqui nós temos que crer em Deus, essa é a base de tudo. Se nós não tivermos essa crença na justiça divina, na inteligência divina, na sabedoria divina, na submissão nossa total, em confiança, em amor a Deus, a vida fica difícil, né? Fica difícil, sobretudo nos momentos de sofrimento. Crede também em mim, Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa do Pai moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então aqui tudo é simbólico. Então nós temos que abrir esse simbolismo. Vamos tentar abrir. Aqui Jesus não somente alude à infinitude do mundo, muitas moradas, do mundo na criação, são os mundos espirituais e materiais. Ele conforta os apóstolos que vai preparar o lugar para a sua vinda. Preparar o lugar é a desencarnação que seguirá as leis das afinidades da evolução espiritual. Cada apóstolo, concordantemente ao seu grau de evolução, de espiritualidade, vai viver no mundo espiritual, e cujo finalismo maior proposto por Jesus, quando ele voltar, ele não vai voltar fisicamente, ele vai voltar ele em doutrina, ele em amor irradiado. Enfim, o objetivo de Jesus é transformar os apóstolos em novos Cristos. Não é cristão, não. Novos Cristos. Isso aqui está cheio de erro. Bom, então esse é o objetivo. Então Jesus diz também que estará com os apóstolos nesse mundo. Fato totalmente possível pelo poder de movimentação dos espíritos, que eles transitam praticamente, pode ser com a velocidade da luz, dependendo
do seu perispírito, a densidade do perispírito, e pela radiação do seu perispírito. Eles se movimentam ou pelo perispírito ou irradiam, igual uma estação de televisão irradia uma imagem. Aliás, isso acontece aqui na Terra, conosco através da prece. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Então Jesus começa a dar um sentido diferente à relação dos apóstolos, falando de coisas assim incríveis. Ou seja, a casa do Pai é o universo. As muitas moradas são os infinitos dos mundos de criação espiritual, os mundos mais espirituais e materiais. Vou preparar-vos o lugar, encaminhar os apóstolos para a vida futura, a vida espiritual, tendo por base o quê? Os méritos e os deméritos de cada um, ou seja, a lei da causa e do efeito, a prática do bem ou omissão à prática do bem. Para onde estou, estejais vós também. Agora sim, fazer dos apóstolos novos cristos, novos ungidos, estarem no mesmo ponto de evolução espiritual que Jesus, no mesmo lugar. Isso eu queria também que vocês entendessem, que Jesus foi criado, como todos os espíritos, de acordo com o nosso livro dos Espíritos, foram criados simples e ignorantes, né? Diz os Espíritos, respondendo a Allan Kardec sobre a criação dos espíritos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Jesus também foi criado simples e ignorante. Não existe na criação algum privilégio. Isso é fantasia. É quebrar a justiça de Deus, a sua inteligência, a sua linha, né, de sabedoria. Então ele foi, só que ele evoluiu. Ele se tornou um ungido, se tornou um Cristo. Buda se tornou um Cristo. O Senhor Krishna se tornou um Cristo. E outros, né, lá no Oriente, se tornaram seres privilegiados. Então a função de um Cristo é fazer nós sermos Cristos. É um absurdo, eu acho que é um absurdo mesmo. Pode levar 1 milhão de anos. Mas um dia a gente chega. Um dia a gente chega. Então essa é a proposta dele. E as pessoas não entenderam isso ainda, porque acham que Jesus é Deus. Ele não é Deus. Deus é que criou ele, né? O poder da prece, que é do pensamento, quer dizer, que ele diz, né, sobre a prece. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna o Espírito presente, a prece, porque é o pensamento em todos os recantos da criação, ou pelo perispírito, ele vem materializado, ou pelo pensamento irradiado. Então ele vai traçando nessa passagem toda uma série de conceitos altamente estudados pelo Espiritismo. Aí ele responde qual será o seu caminho. Aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o seu caminho? Porque ele disse que lá, que vai preparar o caminho, nós não sabemos. Jesus, com toda a convicção do que tem sua consciência plenamente identificada com a de Deus, ele está plenamente identificado com a vontade divina, com a consciência divina, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha aqui, sabe o que é isso? Mediunidade. Nesse momento, quando ele diz que ele fala pelo Pai, nós grosseiramente, aqui como médiuns, vamos dizer, não, eu tenho uma mediunidade psicofônica, o Espírito utiliza meu aparelho vocal, utiliza, né? O outro, psicográfica, né? Mas é uma grosseria perto de Jesus. Mas o que importa é que ele é um instrumento do Pai e o Pai fala por ele. Então, ele é a expressão pura. E Allan Kardec disse que havia uma mediunidade de Jesus, isso no livro Gênesis, então Jesus seria um médium de Deus. Né? Aí Tomé, e responde para Tomé em seguida, né? Nessa construção: eu sou o caminho, que ele não sabia para onde ia, e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E as pessoas pensam que tem que ir a Jesus através dele, chamando o nome Jesus, Jesus. Não é isso.
ele é um modelo de comportamento, ele o guia. E, através de Jesus, é interiorizar, é assimilar os seus valores espirituais e mudar o nosso comportamento. Não é a imagem física de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos. Então, quando nós nos conduzirmos como ele serve de modelo para nós e ele nos ensina como guia, então, a partir disso, nós vamos encontrar essas verdades, esse caminho da felicidade e a verdadeira vida, que não é a vida material, é a vida imortal do espírito, que já existe, mas nós não entendemos ainda. Então, o caminho que Jesus propõe é um modelo moral dele. E a autenticação do caminho, ele tem que mostrar que ele é o representante do caminho, é a representatividade de Jesus como intérprete de Deus lá em cima, quando ele diz que eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Está claro? Por favor, está claro. Há alguém mais competente que Jesus? Há alguém que possa ser o intérprete fidelizado de Deus? Então nós não vamos perder nessa literatura em paralelo que o Espiritismo solta, que as editoras espíritas, todo mundo solta dia a dia com coisas novas. Porque aqui está a precisão da origem, está a fonte pura da água cristalina, aqui que nós temos que nos ater, e não ficar divagando com outros ensinamentos aí que não são de Jesus. Jesus não se diz Deus, nem único Filho de Deus a alcançar esse estado espiritual. Isso é também um combate à posição divina de Deus. E diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, ou aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Olha, aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Então ele dá o caminho. Quer dizer, aquele que crê em mim, que vai se modificando, chega o momento que se torna um Cristósio, um ungido, e faz o que ele propõe. Ou seja, ele mostra o nosso caminho da evolução e a proposta dele, que é nos tornarmos como ele. Com essas palavras ele aquietou os apóstolos, que eles não vão ficar solidários e sem destino, eles vão alcançar uma pureza espiritual. E se não houvesse a lei da evolução e consequentemente do aperfeiçoamento espiritual e intelectual, isso não seria possível. Não seria possível nem Jesus ter se tornado um Cristós e nem nós temos essa perspectiva, mesmo remota, mas temos-la. Mas para todos nós, indistintamente filhos de Deus, tudo dependerá do esforço na instrução espiritual e na prática da lei do amor. Então daí é o grande comprometimento do Espiritismo, é o grande comprometimento da doutrina, o grande comprometimento consolador. E nós temos que entender que o Espiritismo veio para isso, não veio para outras coisas. Outras coisas existem, mas não são essenciais nem necessárias para a nossa evolução. Esta é, sem sombra de dúvida, este é o principal ensinamento de Jesus. Então aqui está, o principal ensinamento de Jesus: tornar cada um de nós como ele, concordantemente à lei da evolução, não é da criação não. Concordantemente à lei da evolução, fazer de nós novos Cristos. Alguém de vocês pensou isso? Difícil, tá? Porque nós estamos habituados a adorar Jesus numa cruz, ou adorar Jesus numa imagem e nos reverenciar a Ele de uma forma submissa, como se fosse pecadores, A cultura católica que nós herdamos é essa, e pecadores, réprobos e pessoas cheias de imperfeições, não é? Estamos sempre dizendo, somos imperfeitos, precisamos da misericórdia divina. Eu, pecador, me acuso, me formo. Nós não somos pecadores, nós somos ignorantes, porque para o Espiritismo não há pecado, há ignorância.
Quando nós temos o conhecimento, nós vamos acertar o caminho. Quando nós temos, vamos errar. Mas o errar, pela lei da causa e efeito, vai nos levar a uma expiação, a um sofrimento, a algum tipo de frustração que nos empurrará para o caminho certo. Muito bem, então a proposta é essa. E se essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do Espiritismo. Mas ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Né, Valtinho? O que você acha? Hein? Ignorante, né? Você, eu, todos nós estamos aprendendo. Bom, todos nós. Peraí, deixa eu continuar. O que numa visão mais superficial poderia se limitar a esse arrefecimento, né? Tentar atenuar a situação dos apóstolos, a inquietude. Na realidade, tudo isso é para nós, todos aqui presentes, né? Porque somos todos filhos de Deus. E todos nós estamos sujeitos a essa insegurança, a essas dúvidas. Então, o apóstolo foi um momento, mas o dia a dia nosso é assim mesmo. Então, temos que generalizar todos esses questionamentos dos apóstolos, porque são da própria humanidade, né? Então, evangelizando os apóstolos, nesse momento, Jesus evangeliza a humanidade, né? Com os problemas da solidão, da vida futura, que é a morte, e da busca da verdade espiritual, que é a felicidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o primeiro bloco em que Jesus traça para todos nós, já nos prelúdios, né, nos albares, né, de uma nova vida, em que ele vai agora ser preso e crucificado. Já no prelúdio de tudo isso, ele já traça mais ou menos o que ele é, qual é a sua proposta, qual é a sua relação com os apóstolos, em que cada um de nós se identifica também com os apóstolos, porque nós somos iguais a eles, somos espíritos também, e vamos crescer como eles cresceram. Aí, nesse momento, surge o que? O advento consolador. Então, ele tem que dizer que as coisas vão se modificar com o tempo, o que ele disse, a sua doutrina vai ser deturpada, mas ele prevê que em determinado momento Deus vai mandar um outro consolador, ou seja, alguém que ensine eles e que rediviva, atualize, relembre o que ele disse e traga novos ensinamentos. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Olha aqui, ele sabia que os ensinamentos seriam deturpados, como ao longo do tempo ocorreu com as demais religiões, todas. Aqui tem até uma frase latina, porque tudo na busca do poder, né? No latim, instrumento regni, instrumento para reinar. A religião sempre foi um instrumento para reinar. A religião do homem, não a divina. Então, entrando nessa faixa do poder, elas se deturpariam como todas se deturparam, no Oriente e no Ocidente. A semelhança dos seus predecessores, qual o Senhor Krishna, 7.000 anos antes de Cristo, com os ensinamentos do Bhagavad Gita, Cântico do Senhor, a que se segue nova queda espiritual, cujo efeito advento do Senhor Buda, lá no Oriente, 1563 a.C., e no Ocidente, como Moisés, 4.000 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Esses ensinamentos do Senhor Krishna caíram, aí veio o Buda para ativar outra vez os ensinamentos. E aqui no Ocidente tinha Moisés, os entes mosaicos venceram uma fase e veio Jesus, depois de Jesus vai vir o Espiritismo. Agora vamos dar dois fatos marcantes dessa deturpação, que até hoje existem e que o Espiritismo, o próprio Jesus jamais disse, né? Porque o Espiritismo diz o que Jesus disse, né? Foi o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, e o Concílio de Constantinopla, 381. O concílio é uma reunião de prelados católicos da mais alta hierarquia, que são os cardeais. Então ele se reúne para traçar toda uma série de diretrizes, normas, não é? Comportamentos, né? Toda uma série de
de códigos, até sobre Jesus, sobre a forma de se relacionar com a igreja, etc., etc., com a religião. Então são 2 concílios. A igreja proclama, nos concílios, como doutrina oficial, que o próprio Jesus é, nas palavras do credo niceno, de Nicéia, o Filho unigênito de Deus. Aqui, é o único Filho de Deus. Ei, Jorge, eu não sou filho de Deus, nem você é mais. Só tem um. O que eu sou, afinal? O que nós somos, afinal? Hein? Não valemos nada, então. Hein? Filho unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus. Verdadeiro, gerado, não feito. Não foi feito, não. Consubstancial com o Pai, da mesma essência de Deus. Depois, no Concílio de Constantinopla, escreve Timothy Barnes, em Athanasius and Constantinus, Theology and Politics in Constantine Empire. O que ele escreve? Porque esse concílio, ele estava tentando e tentou e fez Jesus Deus, porque havia um padre chamado Ário, que era padre de Alexandria, que tinha concepção de Jesus ser filho de Deus como nós, chamado arianismo. Aí houve o choque, então eles tinham que quebrar o arianismo, né? E aí fizeram o concílio e declararam que Jesus é consubstancial com Deus, da mesma substância de Deus. Ele não é filho de Deus, ele também é Deus. Isso aqui está nessa referência. Harvard University Press. O imperador Constantino, que era o imperador, sacramentou suas decisões em leis e sujeitou às penalidades legais os cristãos que não aceitassem o credo de Nicéia. Então, não foram propriamente o colégio cardinalício do Vaticano de então, nem o Papa, foi o próprio imperador Constantino, para aceitar o credo de Nicéia, que Jesus é Deus. Conforme reconhecido já há muito tempo, esses acontecimentos marcaram uma transição em 2 épocas distintas na história da Igreja Cristã e do Império Romano. Quando colocam Jesus como Deus, explica Richard Rubinstein, when Jesus became God. Jesus became God. O ensinamento oficial da Igreja passou a que não aceitação de Jesus como Deus significava a rejeição do próprio Deus. Ao longo dos séculos, esse ponto de vista trouxe enormes e frequentemente trágicas implicações no relacionamento dos cristãos com os judeus. Porque os judeus, ele tem o Deus deles, sempre tiveram o Deus de Moisés, Deus do Decálogo, é Jeová. E mais tarde com os muçulmanos, que consideram Jesus como um profeta divino. Os muçulmanos concebem Jesus sim, mas como um profeta, mas não como parte da própria divindade. E também com os povos não cristãos da terra que foram conquistados e colonizados pelas nações europeias. Então aqui, a partir disso, a Igreja e o Império Romano vão dividir a humanidade em 2 aspectos: os que acham que Jesus é Deus e os que não acham que Jesus é Deus. Todas as outras religiões não acham que Jesus é Deus, seja Deus. Então aí começam as perseguições, né? E tudo aquilo que a gente conhece da Igreja. Vamos ler um pouquinho aqui algumas definições. Constantino foi um imperador romano que em 313, pelo Edito de Milão, edito publicado, é o mesmo que publicado, é um decreto, foi um decreto ou uma ordem, concedeu liberdade de culto aos cristãos. Então, nesse primeiro movimento, Constantino, não há mais perseguição em Roma dos cristãos. Como se viu, Constantino, sob o seu império, realizou o concílio de Nicéia lá em cima, fazendo de Jesus Deus. Tornou-se, diz-se, tornado cristão. Coitado Constantino.
passando a aproximar a igreja do Estado. Aqui o movimento político, ó. A igreja vai se ligando ao Estado, Wilson. Está vendo? O que culminou anos mais tarde, durante o Império de Justiniano, outro imperador, na proclamação de ser o catolicismo a religião oficial do Império Romano. Estado e igreja, os dois maiores poderes de então, unidos num só corpo, fundamentalmente sob a tutela do César. Esse foi a grande tragédia para a humanidade. Né? Através desse artifício, eles puxam a igreja para o Estado e formam um corpo só, em que César, o imperador agora, ele está ligado ao Papa, e aí a igreja vai caminhando em paralelo até a revolução do racionalismo, que é uma revolução intelectual, ela vai caminhando em paralelo sempre ao poder de toda a realeza, né? De todo o poder real, não é? Da Europa. Foi uma coisa atrás. Então isso é uma deturpação. Depois tivemos o Concílio de Constantinopla, que é o segundo, em que houve a rejeição da reencarnação. Até Constantinopla, a reencarnação era plenamente aceita pelos gnósticos e pelos padres da igreja. Clemente de Alexandria, Orígenes e São Jerônimo. A reencarnação era aceita. Em Constantinopla, eles quebram a reencarnação, no segundo. Então, são dois movimentos que vão deturpar o que Jesus propunha. E ele sabia que isso ia acontecer, como isso aconteceu. E são fatos históricos, não é? Então, vamos definir alguma coisa importante. O que são os gnósticos? São os primeiros núcleos cristãos, que depois se constituíram numa seita. A palavra gnóstico vem do grego, gnosis, conhecimento. Mas o conhecimento entre os gnósticos não era intelectual, e sim espiritual. A gnose para eles nada mais é que a percepção interior, pois envolve o processo de conhecer-se a si mesmo, que é uma máxima socrática, né? Conhece-se a nível mais profundo. Conhecer-se é conhecer Deus. É o que nós estamos nos propondo aqui, seguindo Jesus. Os gnósticos foram declarados depois heréticos pela igreja, perseguidos e mortos, porque era assim. Declarou heresia, a bula papal, o édito papal e as forças, não da igreja, mas do Estado romano, perseguia, enfim. Bom, o que acontece? Sabia, pois, Jesus que futuramente Deus enviaria um novo revelador para mudar isso, cheio de espiritualidade e que pudesse rediviver e interpretar seus ensinamentos. Fazer uma nova leitura, trazer novos conhecimentos, que seriam morais, mas também uma nova realidade inteligente, que é o quê? Um mundo novo de seres e um mundo desconhecido e novo de seres, que é o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual. Então o Consolador vinha revelar o Espiritismo como ciência, que vai estudar o mundo espiritual, e tudo que deflui dessas leis divinas ligadas ao mundo, a nós próprios, e também rediviver essas teorias, os princípios de Jesus, que ele diz que crede em mim, que aquele que crer em mim fará coisas maiores do que eu fiz, não é? Mostrando que ele não é Deus, né? Então ele vem atualizar contra a eclésia do Concílio de Nicéia, os dois de Constantinopla, vem atualizar a reencarnação e tudo mais, né? Então ele vinha resgatar isso que o poder do homem tomou. Então o Consolador prometido está aqui em João 14, diz assim, olha, se me amais, guardais os meus mandamentos. Tá, vamos guardar os mandamentos de Jesus. E eu rogarei ao meu Pai, ele vai pedir a Deus, e ele vos enviará um outro Consolador. Tá, a fim que fique eternamente convosco. O que pode ficar eternamente conosco? A ideia, não é isso? Alguma coisa é mais eterna que a ideia? Né? Então, a ideologia dele, né? Vai ficar conosco. Né? E estará em vós. Claro que essa ideologia cristã estará em nós.
Porém, o Consolador, não, convosco, o Espírito de verdade, que ao mundo não pode perceber porque não o vê absolutamente, não o conhece. Quer dizer, esse conhecimento. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, pois ficará convosco e estará em vós. Está aqui outra vez. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, aqui, ó, e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Aqui é a chave. Se vai ensinar todas as coisas, o professor Kardec lá na frente diz que Jesus não tinha ensinado tudo. Porque se ele tivesse ensinado tudo, não haveria mais coisas a serem ensinadas. E, ao mesmo tempo, recordar tudo que eu tinha dito. Ou seja, se nós temos que recordar alguma coisa, é que isso foi esquecido ou foi deturpado. Então, o que vai ensinar novas coisas e recordar o que ele disse foi deturpado aí pelos papas, pelos Césares, pelos imperadores romanos, por tantas e tantas religiões. Por quê? Os ensinamentos dele. E essas novas verdades, né? Então, a partir disso, né, nós vamos entender melhor por que Jesus colocou isso nessa visão espírita de Allan Kardec do livro Gênesis. Se nós ficarmos só com uma visão que o Espiritismo é uma revelação divina, ou seja, ela é um trabalho apenas dos espíritos, não do homem, que é uma visão unicista, só dos espíritos, e uma revelação divina só dos espíritos. O homem não é divino, portanto não pode ser do homem, só será dos espíritos. Então nós vamos ficar com esse lado religioso do espiritismo, dando à palavra Consolador o peso das revelações mosaicas e crísticas. Ou seja, o Consolador será a interpretação de mais os fatos religiosos, puramente religiosos, sem a ação do homem. Sob essa visão, o que acontece? O espiritismo fica com uma religião, como são o judaísmo, por Moisés, e o cristianismo de Jesus, só com a visão que os espíritos trabalharam e o caráter divino disso. E como religião, não a dos Messias, mas dos homens, vai seguir todas as etapas de desenvolvimento de uma organização religiosa. Aí vai seguir evolução religiosa, que isso é muito estudado em livros que estudam a religião. Desde as etapas, todas as etapas. Primeiro aparece o fundador, que é um senhor carismático, que cria uma série de conceitos, que é o líder religioso. Isso vai avançando, etc., nós não podemos nos estender. Depois até a religião é institucionalizada, cria um corpo orgânico, cria uma hierarquia, cria todo um sistema de envolvimento desses princípios, que são os dogmas, são os sacramentos, e cria uns cultos exteriores, que são os atos que celebram essa religião, que na igreja é chamado liturgia, né? São os cultos exteriores, né? Bom, agora, em relação ao espiritismo, há também essa influência de achar que os espíritos é que vão resolver, como a revelação espírita é só dos espíritos. Há essa influência. Então essa influência se dá como? A gente começa só a achar que tem o guia, não tem mais nem Jesus aqui, agora é o guia que comanda. Não existe evangelho, não existe mais nada, é o guia que diz e está acabado. O médium que recebe o guia, a hierarquia estabelecida, o guia, o comandante, e os rituais e os cultos, numa evocação travestida, modificada do catolicismo, que é o igrejismo. Esse problema aqui é hoje do espiritismo no Brasil, tá? O igrejismo. É o espiritismo religioso, só religioso. Isso Allan Kardec previu isso já na Revista Espírita, né? Nós temos aí médios que só falam evangelho segundo fulano, tudo é Beltrano, tudo é aquele espírito, tudo é aquele
guia, etc. E esquecemos que as coisas começaram com Jesus e é por aí que a gente tem que caminhar. Bom, em síntese, essa crença que o Espiritismo é só uma revelação divina e trabalho dos Espíritos, leva o consignador a se constituir um artigo de fé, que são esses dogmas, esses princípios religiosos que formam a religião. O artigo de fé são os princípios religiosos. O credo é um artigo de fé. Para os seguidores da ideia religiosa, veio no Espiritismo nada mais que uma doutrina de crença e de fé, deslocada de Deus para Jesus. Aí eles começam só a falar em Jesus, que também é um erro, porque Jesus é o nosso mestre e guia, mas tem Deus aqui. Nós temos que trabalhar também espiritualmente com Deus. Que muito embora Jesus se dissesse filho do Pai que está no céu, ele não se dizia Deus, e nunca se disse, lembra alguma coisa dos concílios de Nicéia e Constantinopla, na acreditação de Jesus como um ser divino, Deus. Há também um deslocamento para médiuns e os espíritos. Quantos de nós não ouvimos todos os dias? O médium tal disse isso, não é? Segundo o médium tal, isso que a gente está escutando toda hora, o médium tal disse, segundo o médium tal, as palavras do médium tal, ou o guia do médium tal, ou a religião espírita e assim por diante. Então, houve também uma deturpação nesse momento, quando a pessoa não conhece os conceitos do espiritismo. Então ele vai tender para o espiritismo religioso e vai fazer do Consolador não uma peça tão bonita que Jesus estruturou para que nos desse uma abertura de tudo que ele ensinou e dessa nova vida. Vai fazer do Consolador a terceira revelação. Primeira revelação é Moisés, segunda é Jesus, a terceira o Espiritismo, e não sabe nada o que é essa terceira revelação. Fica só com a promessa da revelação que se centra no Espiritismo, não busca abrir essa revelação e ver os efeitos e as suas consequências sobre a nossa vida. Mas isso vem quando? Quando nós ignoramos que o homem tem um papel importante na doutrina espírita e que a pesquisa do método de observação experimental tem um papel importante. Quando nós colocamos um pouco da ciência, Valtinho, nós acabamos com o igrejismo. Assim como a ciência de Galileu e de Kepler acabaram com uma porção de coisas da igreja, assim como o racionalismo de Newton e Descartes acabaram com tantas outras, assim as coisas vão acabando, os dogmas, assim também nós precisamos um pouco de ciência, mas também precisamos de religião. São as duas coisas, fé e religião, não é isso? Fé e conhecimento, né? Agora, quando nós temos essa revelação que o Espiritismo é um método de investigação experimental e uma revelação também dos Espíritos, né? Então, nós caminhamos com um homem e observamos o fenômeno espírito, que foi uma aula nossa. A mesa que subia e descia era um fenômeno de efeito físico do espiritismo. Só que a mesa, ela também respondia. Então, se nós ficássemos só com a mesa se movimentando, subindo, nós ficaríamos na área, né, Carlos, na área da física, que é a cinemática que estuda os movimentos. Mas a tal da mesa respondia as perguntas. A prancheta respondia as perguntas. A cesta peão recebia as perguntas. E depois, então, esses movimentos se tornaram inteligentes. Então, o fenômeno de efeito físico, quando assumiu um caráter inteligente, ele mesmo respondia o que a gente queria, que foi o novo método que Allan Kardec entendeu, não é? Com isso, a investigação espírita evoluiu, né? Muito bem, e o trabalho foi do Allan Kardec. Então, vamos ver aqui qual é a proposta, né, do espiritismo real, esse conceito, a proposta do Consolador. O Consolador diz que vai ensinar todas as coisas e recordar tudo que tenho dito. Tá certo? Tá claro mais uma vez? Isso que é a proposta. Bom, ensinar todas as coisas, não ensinou tudo. Então, para que a gente aprenda mais, tem a filosofia espírita, que são as indagações, os raciocínios,
as perguntas, a busca das causas, que filosofia é indagação. Vocês não precisam ficar pensando que filosofia é um bicho de 7 cabeças, não. É muito simples. Filosofia é um ato intelectual de indagar as causas, as verdades, os fatos. Filosofia acontece com o índio, que ele quer indagar sobre uma experiência com a natureza, que ele busca uma força, um movimento, quando vai chover, quando não vai chover. Então ele vai indagando, vai ganhando essa experiência. Filosofia é esse sistema de indagação, é um ato nosso. Nós temos que questionar e indagar. Então, isso também vem com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento. Então, a filosofia, que não é espírita, que está errada, é espiritualista, e o espiritismo experimental, que são os fenômenos. Então, isso leva à correta interpretação dos evangelhos. São as novas, os acréscimos que o espiritismo traz. E recordar tudo que eu tenho dito também é a correta interpretação do evangelho, e nós chegamos ao cristianismo original. Esse trabalho é um trabalho do Espírito, que nos dá um lado moral dos ensinamentos de Jesus e a parte simbólica desses ensinamentos, e um trabalho do homem, que ele descobre o espiritismo instrumental, que é a mediunidade, que é o perispírito, que são os fluidos e as grandes questões da vida, por que nós nascemos, por que morremos, etc., essas indagações que a filosofia espírita diz. Então, voltando ali, diz João, que meu Pai enviará em meu nome e ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo que tenho dito, né? Está lá, vou ensinar todas as coisas e recordar. Ensinar todas as coisas. O professor Kardec diz, se portanto o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disseram tudo. Está claro isso? Está mais do que claro, não é? Fará recordar tudo que tenho dito. Vamos lá? Bom, se ele vai recordar o que disse, é que alguma coisa foi esquecida ou mal compreendida, né? No nosso caso, nós dissemos deturpado. É referência a 49. Então, esses ensinamentos, né, que vão surgir, ainda de conteúdo inédito na área de observação do espiritismo, do caráter científico do espiritismo, ele não nega a condição moral de Jesus, nada disso, não é? Mas constitui também uma revelação mais ampla, né? Porque tem um lado moral, que é o lado divino, e tem um lado científico, que é o lado da observação experimental. Então, nós concluímos mais uma vez que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Quer dizer, o que Jesus dizia era o reflexo do Pai. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Ele também mostra que ele é a verdade, o caminho e a vida. Dessa maneira, os ensinamentos que estão não são apenas morais, e vão envolver também um lado filosófico e científico do Espiritismo. Além de lembrar o discurso de Jesus, não é? O Espiritismo estuda e ensina a sua filosofia pelo Espiritismo experimental, que é onde são mediunidade, fluidos e perispírito. Então, a conclusão que nós chegamos é que, quando nós temos essa visão do Consolador, nós ficamos muito à vontade. Ficamos totalmente à vontade, Jorge, porque entendemos qual é a proposta de Jesus, não é a proposta que está rolando aí em diversas religiões, ou através de diversos médios, ou através de diversos guias, né? Inventando coisas, né? Entendendo que justamente a proposta é nós nos debruçarmos sobre os evangelhos, buscarmos os ensinamentos de Jesus, aplicarmos isso na nossa vida, e para entendermos melhor os evangelhos, nós temos a filosofia espírita e o espiritismo experimental, não tem dúvida. A grande indagação da filosofia é isso, não há o que é, por que nós morremos, vocês sabem? Por que nós nascemos, por que nós envelhecemos, o que vai acontecer com a gente depois da morte, não é? Por que voltamos à reencarnação,
porque a lei da causa e efeito, porque é o mundo dos espíritos, porque é da influência dos espíritos sobre nós próprios, a influência entre o mundo espiritual e o mundo carnal, não é isso? Tem toda essa grande dimensão que sai só, não fica distrita só ao mundo material, mas se estende lá, segundo os ensinamentos de Emmanuel, de André Luiz parece, são 20 bilhões de espíritos em torno da Terra. Que a grande humanidade é formada por nós com 7 bilhões, né? Mais ou menos, ou 6, e lá com mais 20. Então é o grande mundo nosso, né? Então muda tudo, muda tudo, muda tudo. Então quando vai estudar o Espiritismo, à luz desse terceiro conceito, espiritual e científico, então nós entendemos que o Espiritismo tem a revelação divina, tem uma fenomenologia que é objeto da pesquisa experimental, e os ensinamentos dessa pesquisa nos dá um sistema lógico experimental, que é a revelação científica do Espiritismo. A revelação científica é o trabalho do homem. Por favor, não exclua o homem da atividade espírita. Não exclua. Nós aqui temos o direito de pensar. Eu tenho o direito de pensar. Eu estudo pra caramba, vou falar gíria. Eu tenho o direito de questionar. Honestamente. O espírito pode falar, mas eu tenho também meus conhecimentos. Só porque ele é espírito acha que sabe mais do que eu? Não tem a escala espírita lá, os espíritos imperfeitos, que são quase 10 classes, né? Que é uma coisa terrível, como os espíritos imperfeitos não sabem nada e estão até mau caráter. Então nós temos o direito de questionar, sim. Nós não temos que bater a cabeça para espírito nenhum, por favor. Isso não é a nossa natureza, nem a natureza do espiritismo. Nós temos que, sim, reverenciar Jesus com o nosso modelo guia e bater a cabeça para Deus e para Jesus. O resto é tudo questionável, porque nenhum espírito que vem aqui para nosso mundo, seja lá de cima, intervém, tem a verdade. Pode ter uma verdade relativa, mas a verdade não tem. Só quem tem a verdade que é médio de Deus, não é? Que é Jesus, não é isso? Então, o finalismo do Espiritismo é o quê? É interpretar os atos de Jesus e nos fazer, então, de fato, né, seres mais perfeitos, né? E aí que se insere o Consolador. Assim, o Espiritismo, né, se insere plenamente no que o Consolador disse: o retorno do homem a Deus, ao conhecimento do amor como lei divina, a prática desse amor por meio de sentimentos e virtudes, todos viventes em seu espírito, a caridade espiritual, que é a grande proposta, né? Agora, o que Allan Kardec diz sobre isso? Olha aqui, o Espiritismo como filosofia, o Espiritismo como acréscimo ao que Jesus disse no Consolador, não é isso? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, aqui a lei da causa e efeito, vida passada, e na destinação da Terra. Qual é o objeto da Terra? Onde o mundo expia o seu passado. A Terra é um mundo ainda de provas e expiações. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares que produzem a cura. Os sofrimentos são os resgates, e em resgatando nós ficamos, né, a salvo daquela imperfeição, e como meio de depuração que vai garantir na felicidade na existência futura. Isso Jesus disse de alguma maneira, mas o Espiritismo diz de uma forma mais clara. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará. Se nós estamos passando por uma privação, nós entendemos que, sendo Deus justo, tudo que Ele oferece para nós, inclusive a privação, tem um caráter da justiça. Só que nós não entendemos a origem desse sofrimento. Mas ele tem uma origem e ele em si mesmo ele é justo.
O Espiritismo dá fé inabalável na vida futura, no futuro. E nós não temos medo da morte, não é? Porque é comum as pessoas terem medo da morte. Ninguém tem medo. Morte para quê? As coisas vão caminhar normalmente. Então o Espiritismo nos abre para uma nova vida. Aliás, a vida de lá é melhor que a de cá, sabe, Humberto? Não tem futebol, não tem mais nada, não tem confusão. Bom, porque ele vê as coisas do alto, nessa visão, né, filosófica e experimental, e vê que tudo que nós estamos passando aqui, amanhã, se nós tivermos paciência, resignação e coragem, nós vamos chegar a uma situação muito melhor, né? Assim o Espiritismo, agora sim, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, olha lá, conhecimento das coisas, né? Tudo que eu tenho dito, né? Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Olha lá, filosofia. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Aqui, ó. Então é isso que o Espiritismo está trazendo. Ele não está falando aqui em aparecimento de espíritos, em mensagem de espírito, não. Está falando a nossa filosofia de vida, que é uma filosofia, né, fundamentalmente cristã. E chama com determinação a posição sobre o tema. Aí ele fixa, como nunca ninguém fixou, como jamais Jesus fixou em nenhuma parábola esse texto. Jamais Jesus falou assim. Ele diz aqui: porque o que chama ele, Jesus Consolador, ao novo Messias. Por quê? Esse nome é significativo e sem ambiguidade. Não é uma coisa subjetiva nem simbólica, é clara, como toda uma revelação. Assim Jesus previa que os homens teriam necessidade de consolações. Ou seja, que a sua doutrina, os seus ensinamentos, eles tinham que ser atualizados, revistos e acrescentados. O que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Ou seja, as diversas tendências que o cristianismo sofreu ao longo dos séculos. Talvez nunca o custo fosse tão claro. Não é custo, não. O texto fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais as pessoas deram atenção, não deram bastante atenção, provavelmente porque evitaram esclarecer, se aprofundarem no seu sentido profético. Então, eu ia perguntar a vocês, terminando a aula, vocês têm medo de quê? Nós temos medo de quê? Não temos que ter medo. Nós temos relação à dúvida de quê? Está aí, está claro. A lei divina está clara, os três conceitos mostraram o que o Espiritismo está propondo. Não é? Ter medo de ficar doente, mas se ficarmos doentes é porque a doença tem que vir. Ter medo de perder bens materiais, se tiver que perder, vai perder. Há grandes heranças, às vezes, né, de miliardários desaparecem do dia para a noite, né? Vai ver a crise econômica na Grécia, na zona do euro, né? O que está acontecendo lá, né? Bancos imensos quebrados, né? Do dia para a noite, isso. Então, a vida é esse claro escuro, é esse alto e baixo. É como eu disse antes, eu já estava com outro espírito, que são coisas que nos levam a ter uma visão muito realista da vida, no sentido que ela é uma grande experiência de evolução e aprendizado para o nosso espírito. Nós não temos que ter medo. Nós temos que buscar em Deus a resposta, a misericórdia, a ajuda, o socorro, né? E o Espiritismo, ele cai isso como uma luva para todos nós, no sentido de nos tornarmos mais
determinados, mais seguros, mais firmes, mais autoconfiantes. Então, o Consolador é justamente o ponto mais alto que Jesus coloca para nós e que depois desses quase 2000 anos aparece como Espiritismo. Então nós temos que entender isso. Se nós entendermos isso, nós vamos ler o Consolador, vamos ler os Evangelhos, vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos estudar o Livro dos Médiuns, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os principais trabalhos, né? A tríade principal do Allan Kardec, mas que foi escrito pelos espíritos superiores, não foi por Allan Kardec, e vamos transitar numa situação absolutamente confortável. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Vocês já imaginaram ser filhos de Deus? Ninguém. Pouca gente imagina ser filho de Deus, não é? É o Deus que pune, é o Deus que castiga, é o Deus que nos deixa em culpa, é o Deus que nos leva a um sofrimento, a uma perda. Nada disso. Nós somos filhos de Deus. Nós temos em nós uma parte divina que é a criação de Deus em nós. Nós não temos Deus em nós, mas nós temos a criação de Deus em nós. E quando nós nos aproximamos dessa criação, nós vamos descobrindo um clima total de felicidade e de paz. Muitos de nós se comportam como mendigos, quer dizer, nós somos ricos, mas vão à porta da igreja pedir uma esmola. Nós temos que entender que somos bastante ricos, filhos de Deus. Então nós não somos mendigos, nós somos poderosos. Nós não temos que ir de esmola na porta da igreja. Nós temos que pedir ao Pai que realize os nossos desejos, desde que esses desejos sejam factíveis de acordo com a lei da causa e efeito. Então, jamais alguma religião trouxe com tanta clareza, né, o que o Espiritismo traz dentro da religião católica. Jamais as coisas foram explicitadas de uma maneira tão precisa, tão científica, tão factual, tão lógica. Enfim, agora, aconselhar, nós podemos nos aconselhar com médiuns, podemos nos aconselhar com os espíritos, mas temos que ter uma crítica para ver se aquilo realmente é ou não é. Nós não podemos ser passivos. Nós temos em nós o livre-arbítrio, temos nós em nossa inteligência, temos em nós o raciocínio. Então nós temos que exercitar essas qualidades do nosso pensamento, do nosso espírito. Então, com isso, nós terminamos hoje essa parte introdutória, que levou um ano, que introdução grande, né? Mas levou um ano do Livro dos Espíritos. Uma boa introdução. Mas a gente tem que pensar, o que adianta dizer, não é? Como diz aqueles nossos amigos, eu dou o Livro dos Espíritos em 2 anos, ó, correndo, lá mesmo, lá no curso, lá, o Centro Espírita dão em 2 anos. Paulo dou em 2 anos. Quanto dá em 2 anos? Mais ou menos tem que correr. O que adianta isso? Não adianta nada. Porque o Espiritismo é um modo de ser. O modo de ser não pode ser dado em 2 anos, não pode ser dado em 10, não pode ser dado em 20. O modo de ser é alguma coisa que vai nascer dentro da gente. Pode nascer assim, ó, do dia para a noite. Tem a conversão de São Paulo, no caminho a Damasco, né? Ele de perseguidor virou em perseguido, conversão de Paulo, né? Mudou. Então as coisas não são assim. Quando elas caminham nesse momento, elas caminham numa reflexão e afastam esse igrejismo, né? Que nos cansa, né? Quando as pessoas pensam, elas ficam cansadas do igrejismo, né? Da beatificação, das coisas todas, achando superiores, quando tudo isso vem de nós próprios. E nós temos que ter a segurança, essa firmeza, essa autoconfiança. Mas, independentemente dessas qualidades lógicas e racionais, nós temos que ter uma coisa mais elevada ainda, que é o amor a Deus. Nós temos que amar a Deus todos os momentos, durante todos os dias.
Aí vocês vão dizer, onde é que eu vou amar Deus? Se amar Deus ali na natureza. Quando você olhar para uma planta, você vê que é Deus, expressão da criação dele. Um bicho, um animal, um curso d'água, uma flor, algo que é belo. Então você tem que amar Deus todo momento. Quando uma pessoa fala com você, você tem que ver Deus dentro dela, o efeito dentro dela. Ah, mas é um criminoso. Daí é um criminoso, sim, mas um dia ele vai refletir, porque ele tem alguma coisa fervendo dentro dele, fervilhando, que é a parte divina. É questão de tempo ele se arrepender e mudar o destino. Então, a parte mais importante é esse estado de amor. Amando a Deus, nós amamos a criação em Deus que existe, e amando a criação, nós amamos a criatura mais elevada criada por Deus, que somos nós. Aí nós amamos o próximo. Vocês entenderam? Esse foi o problema que eu também tinha. Jesus diz, amai o próximo, amai a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E o próximo como a si mesmo. Eu falei, poxa, como é que eu vou amar a Deus de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo? Eu não sei. Isso aí me botou isso, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei. Para eu entender como eu posso amar, eu tenho que entender como é que eu vou chegar a Deus. Senão não vai ser uma coisa exterior. E para amar o próximo, eu tenho que entender como é que eu vou entender o próximo. Aí sim, quando eu entendi que amar a Deus, eu posso amar a Deus na criação, na criança, no velho, no jovem, no bicho, na mata, na floresta, em toda a beleza, né? E amando essa criação, essa beleza da vida, que é a própria vida, eu vou amar o maior de todos, que é o próximo. Aí eu vou entender que o próximo, seja quem for o próximo, se é homem, mulher, velho, moço, não importa, eu vou entender que esse próximo, ele também tem Deus dentro dele. Aí nós vamos entender o que Jesus disse, porque a coisa não estava clara. Parece uma imposição. Se eu não amar o próximo, eu sou castigado. Não é assim, cara. Não é assim, não. Você vai fazer o que você pode, dentro das suas possibilidades, mas não fique com essa ideia de punição e castigo, porque um pai ou uma mãe não quer ver o filho sofrendo. Isso é mentira. Tudo isso é mentira. É história. O que nós temos que ter é essa qualidade superior, que amarra a Deus na criação, amando essa criação, vendo o sentido do belo, amarmos então o próximo, aí sim vamos amar. E ao mesmo tempo, nesse estado de amor, temos um pensamento afinado, com a lógica, com a precisão do raciocínio, com o bom senso, com a concórdia. E é por isso, finalizando, que os espíritos que chegaram para dar o nosso evangelho, nosso livro dos espíritos, e os espíritos que chegaram para trazer para nós os ensinamentos, foram os espíritos superiores, que é a classe que está dentro dos bons espíritos, os espíritos benévolos. Nessa classe, nessa ordem, espíritos benévolos, tem os bons espíritos, que são bons, mas não têm conhecimento. Está cheio de espíritos bons e pessoas encarnadas que são boas, mas não têm conhecimento. Depois vem os espíritos sábios, que são espíritos que têm muito conhecimento e têm uma bondade, mas não é grande força deles, nem a bondade. Depois tem os espíritos da sabedoria, que funcionam com o conhecimento, com a virtude. E depois tem os espíritos superiores, que são esses que têm virtude, conhecimento e bondade. Esses que reuniram essas três virtudes, ou essas três qualidades, é que foram responsáveis pela codificação nossa. Não foram outros, não, porque não tinham condição. E o espírito que encarnou para poder codificar isso, traduzir, escrever, foi um espírito superior também, chamado Allan Kardec. Então vocês gravem isso. Então nós temos que chegar a esse ponto. Não tem nada de difícil, no sentido de ser impossível. É difícil sim, mas não estamos aqui para respirar, para viver, para nos alegrar. A vida não é isso, não é uma constante luta, não é uma constante realização. Pratiquem o bem, que vocês vão ser muito felizes.
pratique a caridade espiritual e vocês vão ser muito, eu diria, muito aquietados nas suas dificuldades. Deus está sempre conosco. Deus nunca nos abandona, através da sua inteligência e através do seu amor. Então, terminamos aqui, vamos pedir a Milka aqui a Ave Maria. Jesus, eis-nos aqui junto de vós, terminando esse bloco de aulas, e fica aqui a alegria, a felicidade de termos o privilégio de expor as vossas ideias. O que muito a nós dignifica e nos honra, mas ao mesmo tempo nos obriga ao dever cada vez maior de segui-las em toda a sua inteireza. Jesus amado, nesse dia tão especial, nessa noite, eu peço que abençoe todos os meus alunos. Eles resolvam seus problemas, tenham soluções para as suas dúvidas, respostas para as suas dificuldades, cura para as suas doenças. Que o nosso irmão Jorge seja atendido devidamente com uma fisioterapia condizente com o seu quadro, porque é uma fisioterapia indicada, específica para o tratamento das pessoas que têm paraplegia. Vamos ajudar aqui com o pensamento, o irmão Jorge, a sua família, para que saia dessa situação e vença a doença. Mestre, eu peço por todos que estão aqui e por todos que eles mentalizam nesse momento, por esses irmãos cujos nomes estão aqui nesses papéis. Pedimos também por Marcelo Medeiros, Rua João Pinheiro, lá em Unai, 301, em Minas Gerais, e pela nossa irmã Tainá, que está internada no Hospital do Servidor, está com dengue. Se Deus quiser, Tainá vai sair do dengue. Pedimos também pela dona Maria Pereira, que está no Hospital do Servidor do Estado, na UTI. Ela que fez uma cirurgia renal, retirou um rim, precisa de muita ajuda, que é uma senhora de idade. Por favor, atue lá na UTI do Hospital da Lagoa. Por favor. Senhor, pedimos por esses irmãos que desencarnaram, que sejam assistidos na vida espiritual. E lembramos aqui uma pessoa que nós temos muito amor e temos uma estima muito grande, que vai aniversariar no dia 31. Ela está aí? 31, vem para cá. A Edith, que eu queria que vocês irradiassem muito amor para ela. Ela queria uma auxiliar, uma menina maravilhosa, que ela no dia 31 de maio, aniversário da sua encarnação, receba as bênçãos divinas e que seu espírito nesse dia viaje desdobrado, revendo as pessoas amadas e queridas e o mundo espiritual pleno de felicidade e paz. Feliz aniversário antecipado. Senhor Jesus, terminamos aqui a nossa aula e finalmente levamos o pensamento na prece que nos deixaste. Vamos todos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, Senhor, é teu reino, a glória e o poder, e assim, Jesus, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos encerrado a nossa aula do dia 28 de maio do ano 2012. Graças a Deus.